Desde muito cedo eu comecei a perceber que algumas pessoas eram diferenciadas, que algumas pessoas tinham habilidade de liderar, que algumas pessoas tinham facilidade de falar em público, que algumas pessoas tinham facilidade literalmente de lidar com pessoas. E isso era uma das minhas dificuldades, uma das coisas que mais me deixava com vergonha, era ter que entrar em contato com um grupo de pessoas. Porém, depois que eu comecei a me desenvolver, depois que eu comecei a conhecer o que um verdadeiro líder faz, tudo começou a ficar mais fácil, porque você vai aprendendo a tirar aquela pressão do que você tem que fazer, que é uma forma de pensar, e você começa a pensar naquilo que você gostaria de fazer, naquilo que você quer fazer. E é por isso que eu preparei esse JulioCast aqui para falar sobre liderança. Então a gente vai continuar com a nossa jornada da liberdade mental e o nosso assunto de hoje vai ser como ser um líder confiante e criar uma autoimagem do vencedor. Esse conteúdo está lá dentro do ciclo 5 do Evoluindo e eu trouxe aqui em forma de JulioCast para você conhecer um pouco mais do que tem dentro do Evoluindo, para você literalmente evoluir ouvindo, para você destravar a sua mente e alcançar os resultados que você deseja. Então vamos lá. Eu quero começar esse JulioCast de hoje pedindo para você pensar nas suas conquistas. Quais foram as suas conquistas da semana? Pare e pense. Se você não está conseguindo pensar em conquistas, é porque a sua mente está um pouco agitada. Para você acalmar sua mente, você precisa pôr ordem na sua mente. Se você quer saber se você não tem ordem ou se você tem ordem, olhe ao seu redor e perceba se as coisas estão ordenadas ou organizadas. Você já vai entender se você tem ordem na mente ou não. Se você começar a arrumar as coisas ao seu redor, consequentemente, a sua mente também vai se organizando. Porém, você também consegue organizar a sua mente de uma maneira muito fácil. Vou te explicar aqui agora. É colocando uma imagem nova na sua mente. Então, quando eu peço para você pensar numa conquista, o que está acontecendo é, eu estou colocando o seu foco em algo novo e forçando você a parar de pensar naquilo que você está pensando no momento. Aquilo que a sua mente está dando atenção, você pode estar com pensamentos automáticos, você pode estar com pensamentos repetitivos, te deixando confuso ou preocupado, e você não consegue mudar o foco, não consegue pensar naquilo que você deseja. Então, quando a gente começa a pensar numa pequena conquista, exemplo, nossa, eu ganhei um copo de café, uma xícara de café, nossa, eu recebi um elogio, nossa, hoje eu entrei na minha conta, tinha R$ 10 a mais do que eu imaginei. Pequenas coisas simples que fazem você se sentir bem. Quando você traz essas lembranças, você está mudando o seu foco, você está canalizando a energia numa nova imagem. E essa nova imagem vai elevar o seu nível de consciência. Então, lembrando, tudo aquilo que nós desejamos fazer de uma forma leve, precisamos estar com um nível de consciência mais elevado. Então, pense quais foram as pequenas conquistas que vocês tiveram essa semana. Se você puder pegar e dar um pause nesse JulioCast e escrever por escrito num papel e numa folha, você vai conseguir um efeito mais forte, beleza? Então agora eu vou começar te fazendo uma pergunta. Pense no que você está tentando alcançar. Reflita. Esse JulioCast é para você pensar fora da caixa e começar a criar novas ações para que você conquiste realmente aquilo que você deseja. Porém, para você conquistar algo, você precisa saber o que você está tentando alcançar. Se você não souber o que você está tentando alcançar, é como se você estivesse meio perdido, meio que sem um objetivo. Como que você vai liderar algo se você não está criando uma liderança de algo que você quer alcançar? Reflita sobre isso. Então pense, o que você está tentando alcançar nessa vida? Olha essa frase aqui, o desejo de expansão vem do espírito de vocês. Então significa que esse desejo de fazer algo novo, esse desejo de mudança, esse desejo é um desejo inerente. Ele vem do nosso espírito. Então é normal, nós somos um ser heliotrópico, buscamos por crescimento e evolução. Quando o neném vem à vida, ele começa a gatinhar. Depois ele começa a querer falar. Depois ele começa a caminhar. Depois ele quer correr. Depois ele quer andar de bicicleta. Então isso é natural do ser humano. Porém, depois de uma certa idade, os bloqueios mentais começam a nos sabotar e nós começamos a achar que não devemos fazer aquilo que queremos. É por isso que muitas pessoas estão adoecendo, porque elas sentem um desejo muito forte de fazer algo novo, mas não conseguem. Mas eu tenho a solução para você.
você pode reprogramar sua mente e mudar os seus paradigmas, que são conjuntos de pensamentos automáticos, são crenças que bloqueiam aquilo que você deseja fazer. E como que você vai mudar o seu paradigma? Absorvendo todo o conteúdo aqui do canal e também com o treinamento Evoluindo, que é um treinamento específico para reprogramar sua mente, mudar os seus paradigmas e fazer com que você evolua sua mente de uma forma mais leve, simples, enquanto você caminha, enquanto você lava uma louça, enquanto você vai para a academia, enquanto você trabalha, você pode evoluir a sua mente ouvindo os áudios do Evoluindo. Beleza? Então lembre-se, esse desejo que você tem de expansão vem do seu espírito. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Eu quero saber se você é um líder ou você é um liderado. Você sabe se liderar? Você se considera um líder para sua família? Preste atenção agora, reflita como é o seu comportamento referente a um líder. Você se comporta como um líder ou como um liderado? Você sabia que nós somos líderes e somos liderados? Porém, se nós não tivermos um verdadeiro líder, um líder que nos inspira, um líder de exemplo, também a gente não vai conseguir ser exemplo se a gente for parar para pensar nisso. Mas eu quero que você reflita. Você sabe se liderar? Você tem controle sobre você? Você se considera um líder para sua família? Como é que você age com a sua família? Essas são perguntas para você refletir. Mas antes de você se tornar um bom líder, você precisa aprender a ser um bom seguidor. Se você tem um líder e você está sempre questionando esse líder, não faz o que o líder pede, você fala que sabe, fala que faz, mas não faz, você não está sendo um bom seguidor. Se você não for um bom seguidor, você nunca vai conseguir ser um bom líder. Como que você vai atrair pessoas que o seguem se você não quer seguir ninguém? Lei da atração. Olha só, um bom líder faz com que as pessoas se sintam bem em relação a eles mesmos. Vou repetir, um bom líder faz com que as pessoas se sintam bem em relação a eles mesmos. Então, um bom líder é quando ele consegue fazer com que as pessoas abaixo deles, os seus liderados, se sintam bem a respeito deles. Com esse sentimento bom, com essa sensação boa, consequentemente, eles vão produzir mais. Há dois tipos de pessoa no mundo, o líder e o seguidor, diz Napoleão Hill. Então não espere a compensação de um líder sendo um seguidor, Napoleão Hill diz. Eu não estou sendo um líder, mas eu quero a compensação de um líder. Não vai dar certo. Todos os grandes líderes eram grandes seguidores. Uma pessoa que não consegue ser liderado jamais conseguirá ser um líder. Muitos dos grandes líderes eram considerados analfabetos, mas sabiam lidar com pessoas. Então a sacada é, não é o quanto você sabe, não é a sua inteligência que vai fazer você se tornar um líder, mas sim a habilidade de lidar com as pessoas. Quanto mais você estuda a sua mente, quanto mais você se conhece, mais você consegue conhecer as outras pessoas e melhor você consegue lidar com cada pessoa, porque cada pessoa tem uma personalidade. E quando você entende como a mente funciona, você acaba sabendo lidar com a personalidade dessas pessoas. Um líder que sabe para onde ele vai e que inspira as outras pessoas tem seguidores que o querem seguir. Isso é uma coisa que acontece naturalmente. Então, um líder que sabe para onde ele está indo, ele vai ter pessoas seguindo ele, porque querem seguir ele. Agora, ninguém quer seguir um líder sem autoconfiança e sem coragem. Um líder que fica perguntando para os outros o que fazer. Um líder que fica perguntando, será que vai dar certo? Um líder que não tem tomada de decisão. Um líder que não tem ação com atitude. Olha só, o autocontrole é essencial para a liderança, Napoleão Hill diz. Então, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não consegue controlar suas emoções, controlar os seus pensamentos, controlar alguma coisa numa hora de uma briga, controlar aquilo que você fala, essa pessoa ela não está apta a ser um líder. Claro, você vai ver vários líderes hoje cometendo esse erro, sem autocontrole. Mas são pessoas que estão precisando de ajuda, por mais que eles são líderes, também precisam de ajuda. Agora, quando você vê um líder com autocontrole, um líder calmo, um líder sereno, esse líder é um líder que está agindo conforme as leis universais. Então, repetindo essa frase de Napoleão Hill, o autocontrole é essencial para a liderança, então desenvolva o autocontrole que automaticamente você vai estar desenvolvendo a sua liderança. Agora eu vou te fazer uma pergunta.
Como poderemos controlar outras pessoas se não conseguimos controlar a nós mesmos? Essa é uma pergunta que seria obviamente fácil de responder. Como que eu vou controlar alguém se eu não estou sabendo me controlar? Então, por isso que desenvolver o autocontrole é uma coisa essencial. Eu quero que vocês estudem as leis do universo. Eu estou até pensando em gravar um JulioCast, creio que o próximo eu vou gravar um JulioCast falando sobre as leis do universo. As leis é a maneira como Deus trabalha, é como tudo é governado. Então, um verdadeiro líder, ele age em cima das leis universais. As leis é a maneira como Deus trabalha, presta atenção. Se você entende uma lei, por exemplo, a lei da gravidade, você não vê, mas você sabe que existe, então você respeita, você não se joga de uma ponte, você não se joga de um lugar alto, você não solta um copo em qualquer lugar, porque você sabe que existe uma lei da gravidade e você acaba respeitando. Mas muitas pessoas têm pouco conhecimento das leis e as leis eu trabalho todas elas aqui no canal e também dentro do treinamento Evoluindo. Mas o que acontece é que muitas pessoas não conseguem tomar a decisão de começar a estudar, de começar a evoluir, de começar a liderar. Tomar a decisão que você realmente quer viver o seu sonho, quer viver o seu propósito, quer viver sua missão. Porque muitas pessoas não sabem tomar as decisões. Pessoas que vivem perguntando o que acham que devem fazer não conseguem tomar decisões. Pessoas que não conseguem tomar decisões, elas acabam procrastinando, porque como ela não consegue tomar uma decisão, ela fica procrastinando, ela acaba entrando numa crise mental, porque ela sabe que ela tem que produzir, mas ela não consegue. Sabe por que isso acontece muitas vezes? Porque a pessoa está tão focada na tarefa que ela tira o foco do objetivo e a tarefa passa a ser mais chato do que a vontade de alcançar o objetivo dela. Então presta atenção nas suas tomadas de decisões. Quanto tempo você está demorando para tomar sua decisão? Porque o oposto da decisão é a procrastinação. Você já ouviu alguém falar essa frase, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Você já ouviu alguém perguntar o que eu devo fazer? Você seguiria alguém que fica perguntando para onde vai? Você seguiria? Um dos pontos mais importantes para você se tornar um líder é você ter planos definidos. Mas olha só, os planos podem mudar, mas as metas não. Então você tem que ter objetivo e tem que ser sua meta. Então você tem que ter o seu objetivo e tem que ter a sua meta. Porém, os seus planos vão mudar se não der certo. Se você não conseguir, você vai mudar o plano. Mas as metas, o objetivo não. Mas você tem que ter os planos. Você tem que ter planos definidos. Não é porque os planos mudam, você não vai ter plano nenhum. Você tem que ter um planejamento para você chegar em tal lugar. Se caso esse planejamento não funcionar, você muda o plano, porém o objetivo e a meta não. Fez sentido? Ficou fácil de entender? Nem todas as ideias são boas, algumas podem falhar. Então, quando você tem um planejamento, tem uma ideia que você acha que aquilo ali vai dar 100% de certeza, muitas vezes não dá, porque muitas vezes você vai na empolgação, você vai na mudança do comportamento, mas não na mudança de mentalidade. Então, o que acontece é que você tem um comportamento temporário e você não consegue continuar aquela ideia. Então, se você não consegue continuar aquela ideia, você muda a ideia, mas você não desiste. Porque a gente vai precisar mudar algumas ideias, mas não as metas. Mais uma pergunta. Você está fazendo mais do que você é pago para fazer? Reflita sobre isso. Esse JulioCast vai fazer você refletir o JulioCast inteiro. Não vai ser um JulioCast longo, mas vai ser um JulioCast onde você vai pensar muito. Se você nunca fizer mais do que é pago, você nunca será pago para mais do que está fazendo. Faz sentido? Se você é o tipo de pessoa que fala, não vou fazer porque eu não estou recebendo, você está agindo desacordo da lei. Pois a lei diz que você tem que dar mais, fazer mais do que aquilo que você recebe. Você não vai receber daquela pessoa, mas Deus vai te fazer o seu pagamento. Você vai receber de outras formas. Pensa, você está fazendo mais do que você é pago para fazer ou você só está fazendo aquilo que é pago? Comece a fazer mais, a mais do que aquilo que você é pago. Olha essa frase que eu trouxe aqui para você. As pessoas querem o fogo sem pôr a lenha. Então vamos lá, eu quero acender uma fogueira, mas eu não quero colocar a lenha antes, porque eu tenho preguiça de ir lá cortar lenha, porque é muito trabalhoso, mas eu quero o fogo. Muitas pessoas estão assim, muitas pessoas querem o resultado, mas têm preguiça de ir atrás, preguiça de realizar. Quando fica chato, quando fica difícil, elas querem desistir. É aí onde você tem que colocar mais lenha, é aí onde você tem que aumentar o fogo.
Se você quer ser um líder, você precisa ter uma personalidade agradável. Isso aqui é um ponto que o Napoleon Hill frisa no seu livro Quem Pensa Enriquece. É um dos princípios do sucesso. É você ter uma personalidade agradável. Se você é uma pessoa rancorosa, negativa, dificilmente você vai conseguir liderar. Ninguém quer seguir um líder com uma personalidade nem negativa, nem triste. Tá? Ninguém quer seguir um líder negativo e triste. Pessoas querem pessoas animadas. E existem leis básicas da liderança, que é a compaixão e o entendimento. Então, tem que ter compaixão pela pessoa. Eu não vou sofrer pelo problema que a pessoa está passando, porque senão eu não vou conseguir pensar de forma diferente dela. Se eu começar a sofrer com ela, eu não vou conseguir pensar. Então, eu tenho compaixão, eu entendo a situação e eu penso de forma diferente para conseguir ajudar essa pessoa. Então, quando eu tenho compaixão e tenho entendimento, eu consigo ter uma boa liderança. O entendimento é a sacada, presta atenção. Quando você escuta os áudios, você escuta o JúlioCast, você repete, daí cai uma chave. Você teve um entendimento, que é o oposto da dúvida e preocupação. E o conhecimento só pode ser adquirido através do estudo e do método. Então é por isso que eu estou sempre criando conteúdos novos aqui para vocês ficarem repetindo. Então entenda as leis do seu ser e entenda os outros. Quanto mais você entender as leis, quanto mais você ter compreensão e entendimento, mais você consegue entender as outras pessoas. Olha só, nós não precisamos saber tudo. Precisamos de pessoas que nos ajudem e que fazem acontecer. Essa é a sacada. A gente não precisa saber tudo, a gente precisa ter pessoas que nos ajudem a fazer aquilo ali acontecer. Então, quero que você assuma a sua responsabilidade. Siga um líder eficaz e você também será um bom líder. E haverá pessoas que também irão te seguir. Eu tenho certeza que você será um líder inteligente. Olha só, a meta da maioria dos líderes é fazer com que eles sejam vistos como grandes líderes. Mas a meta de um líder excepcional é fazer com que as pessoas se vejam a si mesmas como grandes pessoas. Então faça as pessoas se apaixonarem por elas mesmas. E faça que elas entendam quem são. Quanto mais você fazer com que elas entendam quem são, mais elas vão gostar da sua liderança. A atitude, ela é transmitida do topo para baixo. Foi Eonard que disse isso. Então, se a sua equipe estiver desmotivada, ou a sua família, ou seus filhos, possivelmente essa atitude deve ter vindo da liderança, que pode ser a sua. Então, a sua atitude, ela sempre vai ser refletida de cima para baixo. Se você quer mudar as pessoas que estão abaixo de você, mude a sua atitude, que eu tenho certeza que você vai mudar a energia da equipe. Porque a energia que você emite é a mesma que você recebe de volta. Os líderes fazem seu trabalho através de outras pessoas. Olha essa sacada. A energia que você está liberando, a energia que você está emitindo, é a mesma que você recebe de volta. Então agora eu vou trazer alguns pontos de um verdadeiro líder, pois um verdadeiro líder, ele é um criador. O líder, ele sabe agir rapidamente. O verdadeiro líder, ele é guiado de dentro para fora. O líder, ele é eficaz, ele é calmo. O líder sabe que está indo para a direção correta. O líder, ele não tem problema com ego. O líder não força e o líder cria uma visão. O líder, ele aceita novas ideias e dá crédito às pessoas que a criou. Um líder passa o seu tempo vendo obras de outras pessoas de sucesso. Um líder usa a sua imaginação e raciocínio de maneira diferente. Um líder enxerga a visão dos seus liderados. Um líder tem uma energia mais elevada e contagiante. Um líder inspira ao acreditar em sua ideia e faz com que os outros acreditem na mesma ideia. Quem não conseguir ser o melhor seguidor ou seguidora, nunca conseguirá ser um grande líder. O seguidor confia no líder, porque sabe que o líder sabe, mesmo sem entender tudo que o líder faz. Você é o seu líder, é a pessoa mais valiosa. Então desenvolva sua mente com fé e profundo respeito pelo seu líder. Tenha admiração pelo seu líder. Um líder automaticamente encontra o bom nos outros. Um líder atrai um ambiente que atrai as pessoas certas. Um líder sabe que é ele quem controla a direção da sua vida. Um líder nunca pensa se seria bom se isso acontecesse ou aquilo. Um líder lhe se dá um comando e diz, ok, mesmo não querendo, eu vou continuar a fazer o que é para ser feito. Decidir o que você quer e fazer. Isso sim é liderança. Para você se tornar um líder, você não pode ter ambivalência.
A dúvida mostra que você não sabe para onde você vai. Tenha fé e disciplina. Um líder efetivo tem uma atitude boa independente do que está acontecendo no ambiente externo. Foco no que quer, foco no que é bom. Foco é determinação. Os líderes entendem que se você não faz mais do que você está sendo pago para fazer, você nunca será pago para mais do que está fazendo. Os líderes ocupam os espaços naturalmente. Essa é uma frase muito importante. Os líderes sempre enxergam as oportunidades para melhorar e para expandir. Eles sabem o que precisa ser feito. Eles enxergam e fazem. Eles aproveitam as oportunidades. Não existe estratégia para ser um bom líder, isso é natural, isso vem de dentro. Um líder assume a responsabilidade e sempre faz mais, mesmo que não esteja sendo pago para fazer aquilo. E com essa atitude, eles serão pagos a mais para aquilo que fazem. Quando estamos no topo da liderança, o líder mantém a visão. O líder fica de cima, organizando a energia, os caminhos e a estratégia. Então repita comigo em voz alta. Eu sou um líder criativo, eu sou um líder produtivo que segue sua intuição. Eu sou um verdadeiro líder porque eu sou um ótimo seguidor. E um verdadeiro líder, ele desenvolve uma confiança. Confiança é um estado mental que você pode desenvolver. Ter confiança te permite ir aonde o teu coração deseja e fazer o que você deve fazer. Confiança te dá força com estilo. Confiança cria uma vibração e faz com que as outras pessoas confiem em suas habilidades. Confiança gera um sentimento de segurança ao seguir a sua liderança. Você sabe que pode resolver qualquer problema desde que esteja em sintonia com esse poder. Confiança é conhecimento. Então, se você quer fazer algo, por exemplo, pular de paraquedas e tem medo, quanto mais você conhece do que é feito o paraquedas, como treina para pular de paraquedas, quantas pessoas que já saltam, há quanto tempo isso acontece, mais confiança você vai adquirindo para pular de paraquedas. Então, confiança significa o sentimento ou a consciência do seu próprio poder. Confiança não tem nada a ver com seu intelecto. A grande sacada aqui é a sua autoimagem. Então, olhe para a sua autoimagem. Que tipo de imagem você vê quando você olha para dentro? O seu sonho é espírito de uma forma não organizada. Mente e corpo não podem ser separados. Por isso, devem ser transformados em forma física com e através de você. O seu nível de confiança está em proporção exata com o seu nível de união com o espírito, a força que gera a vida. Então, lixe os seus pontos fortes e fracos. Desenvolva só os fortes. Coloque o seu foco em ser o melhor no que você já é bom. Quanto mais você fizer e praticar, melhor você fica. E a dica é, veja em todas as pessoas o que elas não enxergam nelas mesmas. Trate cada pessoa com que você entrar em contato como a pessoa mais importante do mundo. Olhe para elas com uma perspectiva nova. Veja cada pessoa como uma expressão de um espírito que é sempre perfeito. As palavras e expressões podem indicar que as pessoas não gostam delas mesmas. Procure o que elas fazem bem e deixe-a perceber que você percebeu. Faça um sincero elogio. O bom que você encontra nos outros é um reflexo do que está dentro de você. Confiança transforma sonhos em realidade. Os resultados que você está tendo são um reflexo direto da imagem que você tem de si mesmo. Então, se você melhorar essa imagem, a melhora será imediatamente visível em seus resultados. Nossa autoimagem cria nossa realidade externa, as circunstâncias e o ambiente que estamos vivendo. A autoimagem é aquilo que acreditamos de nós mesmos. Saiba que o que você pensa de si mesmo limita suas conquistas e realizações. Você sabia que o mundo opera em imagens? Sempre que você se expressa e usa palavras e gestos com a intenção de criar imagens na mente de outra pessoa. No fundo da sua mente, você programou uma percepção do que você é, quem você é e do seu valor. E isso eu denomino como a sua autoimagem interna. Um mecanismo que controla o que entra na sua vida e o quão bem-sucedido você é nela. Você também tem uma imagem externa. É a imagem de como você projeta no mundo. É o jeito como você caminha, fala e se veste. É como você cumprimenta as outras pessoas. Essa imagem é uma expressão externa da sua autoimagem interna. Eu quero que você saiba que os seus resultados são sempre um reflexo do que está acontecendo internamente. Se você tiver uma autoimagem negativa de você mesmo, os seus resultados refletirão essa imagem. A autoimagem que você tem gravada no seu subconsciente determina como o resto do mundo vai te enxergar. E você é a única pessoa no mundo inteiro
capaz de alterar ou melhorar a sua autoimagem. Ninguém pode fazer isso. A sua autoimagem ela foi criada desde criança. Aquilo que você pensa de você mesmo não foi você quem escolheu, foi o exterior. Foram as pessoas de autoridade que falaram o que eles enxergavam baseado no ponto de vista deles. Aquilo que você acha que é, na verdade você não é. Você é a opinião de pensar de outras pessoas. Mas agora eu quero que você foque nas experiências boas. Pense o que você pensa de negativo a respeito de você mesmo. Mude para o positivo. Pense, e se eu fosse muito bem-sucedido? E se eu soubesse fazer com maestria? Como eu estaria fazendo? Pois somos um ser espiritual com uma experiência física. O corpo e mente não pode ser separado. Se movimente em direção a essa imagem de perfeição. E a mudança precisa ser um paradigma de cada vez, uma coisa de cada vez. Você só precisa dar o primeiro passo, com ação e persistência. E sempre pensar, qual é o meu objetivo? O que eu quero? O que eu estou tentando alcançar? Pense sobre isso, escreva seu objetivo no papel. Escreva seu objetivo no lugar que você consegue enxergar. Escreva seu objetivo num cartão, carrega no teu bolso. Escreve teu objetivo e coloca na capa do seu celular. Quanto mais você repetir a ideia do seu objetivo, mais o seu subconsciente aceita essa ideia e aos poucos o seu comportamento vai mudar. Então, se você quer ser um líder, você tem que escrever como seria a sua liderança se você já estivesse liderando. Escreva, faça esse exercício. Escreva sempre que você puder, como seria a sua liderança se você fosse uma ótima líder, se você fosse um ótimo líder, como seria? E faça sempre esses exercícios por escrito. E repita esse JulioCast várias vezes, pois nesse JulioCast eu falo sobre liderança. Então, quanto mais você escutar esse conteúdo, mais você está programando a sua mente para ser um líder também. Beleza? E se você quer se aprofundar mais nesse conteúdo, eu te convido para você conhecer o treinamento Evoluindo, um treinamento mais completo, com meu acompanhamento. A gente tem aula ao vivo, nós temos a comunidade e eu também tenho um suporte pelo WhatsApp. Beleza? Então o convite está feito e o link vai ficar aqui embaixo. Quero saber se você está gostando do JulioCast e quero saber também se tem algo que você gostaria que eu explicasse ou falasse algum tema aqui no JulioCast. Então esse é o fim de mais um JulioCast e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do seu mentor Júlio Souza.